ao mesmo tempo. E aí fica difícil, às vezes atrasa um pouquinho, né, uma coisa ou outra. Mas a gente inicia o culto todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta nós estamos aqui ao vivo, das 10h15 da manhã até as 11. Às vezes eu atraso um pouquinho para entrar, perdão, e atraso um pouquinho para sair. Mas é coisinha de minutos, tá? Das 10h15 às 11, segunda a sexta. Senhor nosso Deus, Senhor, o único Senhor, o nosso Senhor é o Deus eterno e verdadeiro, o Pai do Cristo Jesus, aquele que se entregou na cruz do Calvário para que nós sejamos salvos, aquele que só prometeu salvação. Nosso Senhor Jesus não prometeu nada diferente de salvação. E nós somos salvos pela graça. Salvos pela graça. Não é porque somos bonzinhos, porque fazemos isso, aquilo, porque lemos a Bíblia, não somos salvos porque oramos, não. É pela graça em Cristo Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, porque conseguimos entender isso. Não somos salvos por mérito. Ninguém merece. Mérito quer dizer merecimento. Somos salvos pela graça, pela bondade do Senhor. E estamos aqui nesta segunda-feira, iniciamos esta semana pela graça do Senhor também. Não fora a graça, nós já teríamos sido consumidos. E eu peço, Senhor, que pela tua santíssima graça, o Senhor nos aceite, nos receba nesta manhã como adoradores do Senhor. Fala conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento para as coisas santas. Nosso povo carece tanto de entendimento. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, de toda e qualquer mentira. Esta é a oração que eu apresento e deposito aos teus santos pés e a faço no nome maravilhoso, no nome grandioso, no único nome debaixo do sol pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus. Amém. Vou falar uma coisa que nunca falei, mas me disseram, você precisa falar, porque você não falar, você sabe, todo mundo fala. Mas tem que falar porque todo mundo fala? Não, você tem que falar, porque senão as pessoas não fazem. Então eu vou falar. Olha, você vai estar me vendo pelo YouTube. Então não esquece de dar o seu like e de fazer um comentário. Né? Eu acho que não fica muito bem falar isso, mas pelo YouTube o negócio é assim que funciona, para que mais pessoas possam ouvir a pura, santa e cristalina
palavra de Deus. Tão artigo raro. Palavra de Deus hoje, raríssimo. Muito raro. E hoje, porque aqui, se você quiser profecia, né, com todo o respeito, com toda a educação, mas vai para outro canto, porque aqui não tem essa mentira, né? Não, aqui não tem. Aqui é a palavra de Deus, né? Porque foi isso que o nosso Senhor falou para a gente, pregar a palavra. Pregar a palavra. E a palavra é que surte efeito dentro das pessoas. Eu ouço a palavra há tanto tempo e não tem efeito nenhum na minha vida, então eu quero te informar que você não é cristão. Eu gosto de pula-pula, eu gosto de música, então liga o rádio. Liga o rádio aí, tem estações boas aí, tem estações também que, meu Deus, né? Mas liga lá, fica ouvindo o rádio. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Por causa disso que nós somos um grupo pequeno. Porque a maioria não gosta, a maioria gosta de ir lá cantar, né? Dar um passinho para frente, 2 para trás, depois fazer assim com a mão. É isso que eles gostam. A maioria gosta de ouvir história, gosta que o pregador fique contando histórias. Aqui não tem. A única história que tem aqui é com H, hoje não se usa mais isso, né? Já falei. Antes, história verdadeira era história com H. E conto de fadas, historinhas era com E. Hoje tanto faz como tanto fez. Mas eu continuo aqui, história com H. Já que uma outra palavra, a gente não pode mais dizer que é com H, porque está difícil de saber quem é com H verdadeiramente. Hoje a gente não sabe. Hoje então, né? Eu até coloquei. Não, mandei por irmão. Mandei por Jaico, né? Como é que estão as coisas hoje? Mandei para o Jair, que ele viu lá. A que nível estão os pastores hoje? Mandei para ele. E ele me mandou uma... Como é que chama aquilo? Não sei, um negócio da bruxa do 71. Entendeu? É assim. Então, é testemunho, profetada. Mas, enfim, eu quando recebo essas coisas, eu sempre escrevo lá, só para os incautos. E você vai ouvir, você vai ler na Bíblia o que é incauto, em Romanos 16, 18, Provérbios também. E hoje a gente vai falar de uma coisa que pouca gente gosta. Mas nós vamos falar. Nem que todo mundo sair aí do Facebook, sair aqui do... Não tem problema, eu prego para mim mesmo, eu preciso muito da pregação, então eu prego para mim. A coisa mais importante do culto, não nas denominações, né? No culto a Deus, é a palavra pregada, a palavra proclamada. Aí o engraçadinho, eu não sei quem foi, eu não lembro quem foi, mandou assim para mim, ouça essa pregação. Eu falei, eu vou ouvir, né? Deve ser interessante, eu vou ouvir. Aí dá um silêncio assim, aparece um cara pregando. Oh, meu Deus. Aí escrevi embaixo assim,
Só faltou a pregada no dedo. Mas, se você é um leitor, uma leitora da Bíblia, primeiro que você não vai encontrar nada dessas coisas aí na Bíblia, né? Não vai. Você vai encontrar em Coríntios, Paulo orientando o que é e como deve ser o culto. Aí você lê lá, você que gosta de espalhafato, gente correndo dentro da igreja, né? Você que gosta de ficar ouvindo pessoas que vão fazer turismo no inferno, turismo no céu. Aliás, tem uma pregação preparada aqui sobre isso. Os turistas, né? Aqui você não vai encontrar isso. Porque o culto a Deus, segundo a Bíblia Sagrada, diz que a palavra era o ministério, né? É o ministério mais importante dos profetas. João o Batista, nunca realizou um milagre na vida dele. João Batista foi enviado para quê? Para pregar. João Batista nunca fez milagre. Ele foi enviado para pregar e a pregação do João Batista era para apresentar o Messias para Israel. Ele tinha que apresentar Jesus, o Cristo, e depois encerrar o ministério. João Batista foi enviado para pregar. Mas aí ninguém gosta. Foi isso mesmo. Não realizou milagre, mas foi chamado de o maior profeta. O propósito era preparar o povo para o Messias, Jesus, Yeshua. E a mensagem de João Batista era a seguinte: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Hoje eu falo assim para você ver a diferença do que está na Bíblia para o que é feito hoje. Né? Hoje eu abri aqui o meu celular e a primeira coisa que eu vi foi esse farsante, né? É um farsante. Quiser processar, processe. Dinheiro para pagar advogado eu não tenho. Farsante. Não sei o que, Salles aí. Farsante. Farsante. Primeira coisa que veio assim. Aquilo já causa um mal-estar em mim, sabe? Um mal-estar mesmo. Não sei nem explicar, mas é mal-estar. Esses pregadores rouquinhos. Para que isso? Primeira coisa que me veio assim, aquele monte de mentira, aquele monte de bobagem. E as pessoas fazem fila para entrar. Jesus foi enviado para quê? Pergunta que eu faço para você. Porque tem gente que gosta de discutir aquilo que, né? Para que Jesus foi enviado? Ele foi enviado para pregar, ele não foi enviado para fazer milagre.
acima de qualquer milagre dos 35 que o nosso Senhor fez, eu sempre esqueço o número correto, 35 ou 36, acho que é 35. E o último deles foi feito com ele mesmo. Jesus, ele foi enviado para que as pessoas acompanhassem os ensinos dele. Os milagres eram feitos pela compaixão dele pelas pessoas. Os milagres tinham um propósito. Qual era o propósito? Não era compaixão? Sim, pela compaixão. Mas o propósito era apresentar o Messias para o povo judeu. O propósito era, cada milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, provava que ele era quem ele estava dizendo ser. Esse era o propósito. Jesus nunca deixou, você vê, ele pregou o cristianismo inteiro. Né? Todo o cristianismo é proclamado através do nosso Senhor Jesus. E ele nunca quis que nenhum dos seus milagres, por compaixão e para autenticar quem ele era, né, atrapalhassem a sua pregação. Mas as pessoas entendem o contrário. Sabe por quê? É simples, eu entendo isso. É claro que eu não concordo, mas eu entendo. Porque as pessoas não leem a Bíblia. Não leem. Então fica este bando, desculpe o termo, mas é isso mesmo. E bando aqui não é desmoralizando ninguém, é uma grande reunião de pessoas, né? De ignorantes num país de ignorantes. Que o nosso país é de pessoas ignorantes, vocês já me ouviram falar não sei quantas vezes, acho que está mais do que confirmado, né? Povo ignorante e covarde. Não adianta ficar bravo, não adianta. A verdade às vezes incomoda, dói. A verdade é para isso mesmo, para nos colocar no caminho certo. Você quer ver como tudo isso é mentira? Esses cultos aí, olha, aqui eu ponho no meio a Assembleia de Deus. Aliás, os assembleianos que, né? E agora, o que fizeram lá na COP, no prédio de vocês lá, o que vocês vão falar agora? Vocês ficam lambendo botas aí dessa gente? Né? E agora? Falam o quê? Nada? Agora todo mundo, por quê? Então, lendo a Bíblia, o que a gente vê em Lucas, por exemplo? A gente vai ver algumas passagens aqui que vai simplesmente confirmar tudo isso que eu estou falando. Porque não adianta eu vir aqui falar, né? E não mostrar o que eu estou falando na Bíblia. Lucas 4,18. Você quer ver como o culto é a pregação da palavra? Não é louvor, não é dança, não é testemunho, como escreveu a irmã aí, não é nada disso. Isso é tudo invencionice. O culto é proclamação da palavra. Lucas 4,18, olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho. Isso aqui quem disse foi o nosso Senhor Jesus, não sou eu.
Jesus que falou, o Espírito do Senhor está sobre mim para eu pregar o Evangelho. Não é para eu dançar, tocar pandeiro, tamborim, cavaquinho, não é nada disso. Agora eu quero que você abra em Marcos capítulo 1, versículo 38. Depois você chega à sua conclusão. E depois que você chegar, se você achar que o que eu estou falando é correto, você precisa levar isso para as pessoas que estão no engano. Está cheio de gente aí, né? Hoje, essas igrejas aí, igrejas não, essas denominações que adoram tirar dinheiro do povo, hoje é segunda-feira, hoje é culto do empresário. Jesus morreu na cruz para você ter uma empresa. Mas você tem que levar isso para essa gente. Eu levo, procuro levar. Ó. Aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 38, Jesus está com os seus discípulos, né? Eles estão indo para a próxima cidade. Caminhando. Não é como aquele senhor lá que é presidente, não sei de que denominação aí, num carro luxuosíssimo, andando naquelas estradas lá dos Estados Unidos, né? Não. Jesus ia a pé 2, de sandália no pé. Né? Bom, enfim, esse senhor vai ter que responder um dia, não é para mim. E olha o que Jesus fala para eles, para os discípulos que estavam junto com ele, a pé. Não era de avião, que nem esse que está doido para ser preso, mas ele está louco. Ele ainda não conseguiu ser preso, então ele ainda não atingiu o objetivo dele, porque ele quer se fazer de mártir. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Ele está louquinho para ser preso. Daqui a pouco ele vai ser, aí ele vai realizar o grande sonho dele. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá por enquanto, né? Jesus disse assim aos discípulos, Marcos 1,38, vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Está vendo como as pessoas não leem a Bíblia? Não leem. Então, culto para elas é, olha, cumprimente o seu irmão do lado, dá um abraço, diga bom dia. Que coisa mais boba, mais chata. Às vezes a pessoa não gosta de fazer. Eu sou um que não gosto de fazer isso. Chegar num lugar, para mim é um martírio ter que chegar num lugar e me apresentar, né? Isso é um martírio para mim. Para quê? Já fez, bom dia, você nem sabe quem é. A gente já entra, quando vai sentado lá, oi, bom dia, paz, tudo bem? Acabou, já foi feito. E se a pessoa é tímida, nem isso ela faz. Aí vira aquele tumor, um abraço seu irmão, não sei o quê, seu irmão de trás, entendeu? Tudo isso é para ir criando clima para o culto. Coisa que não está na Bíblia. Eu vou pedir para você voltar para Lucas 4. Volta lá em Lucas 4. Agora vai no versículo 43. Eu estou mostrando para você que o culto não é isso. O culto é palavra pregada. Olha o que Jesus diz. É necessário que eu anuncie o reino de Deus também às outras cidades, pois para isso fui enviado. Agora nós vamos ouvir a cantora, mas deixa a cantora ir lá
no show dela cantar. Tem igreja que paga, tem cidade aí pagando milhões para esses cantores aí. Porque agora pararam de se autoproclamar levita, né? Porque alguém, eu falei aqui, é óbvio que não é porque eu falei aqui, alguém falou, vocês são levitas, vocês não podem ter casa, não podem ter carro. Não pode, porque levita foi a única tribo que não recebeu nada. Então vocês não podem se autodenominar levita. Eu estou falando aqui desse negócio de cumprimentar, eu estou vendo as irmãs e os irmãos também que não gostam de fazer isso. As pessoas fazem forçadas, porque é chato. Estou vendo aqui as pessoas escrevendo. Aponta o dedo para o seu irmão, que é bobo mesmo isso. Sabe, esses caras, perdão esse termo, mas que fazem isso, eles chamam a gente de idiota. Volte em Marcos um pouquinho agora, capítulo 3. Estou mostrando para você que o culto é pregação. É isso que é o culto. Mas não tem que ter louvor? Não, isso primeiro que isso daí que cantam não é louvor. Né? A gente já mostrou aqui a diferença entre louvor e música gospel. Tá aí, ó, você procurar no YouTube, você acha. Olha o que Marcos capítulo 3, versículo 14 e 15 diz. Então, designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e para terem autoridade para curar enfermidade e expulsar demônio. Mas enviou para quê? Para curar? Enviou para expulsar demônio? Não. Enviou para pregar. Se precisar, expulsamos o demônio. Quando tem demônio também, né? Porque a maioria não tem demônio nenhum, não. A maioria é problema mental, problema psíquico, emocional e outras doenças físicas mesmo. Mateus capítulo 11, versículo 1. Ora, quando Jesus acabou de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Estou falando, o povo acha, olha, o culto hoje foi uma maravilha. Que nada, larga de ser bobo, lê a Bíblia. Enrolaram você, nos enganaram, porque eu também, eu não sei se eu fui enganado, bom, eu fui depois, né, mas fui enganado também. Depois, graças a Deus, né, numa luz, Deus me deu, vai estudar, meu filho. Vamos estudar. Vamos. 4 anos, mais 5, mais 6 de pós em aconselhamento. Marcos capítulo 16, versículo 14. Para não falar, ele pegou uma passagem da Bíblia e está fazendo dessa passagem uma doutrina. Não, olha um monte de passagem que eu peguei aqui. Agora mais uma. Marcos 16, 14. Jesus está falando aos 11 discípulos e os comissiona a pregar o evangelho primeiro e depois batizar os crentes. Pode ler aí, se você achar que eu estou mudando tal. Talvez a sua Bíblia tenha uma ou outra palavra diferente da minha. Mas o contexto é exatamente isso que eu estou falando. Primeiro prega, depois... Eu sou contra
Eu, Mário, ninguém é obrigado a ser contra junto comigo, mas eu sou contra. Esse negócio de cursinho para batido, nunca existiu isso. Você prega o evangelho, eu quero me batizar, tudo bem, então vamos batizar. Tem que fazer curso para batizar, onde tem isso na Bíblia? Não, mas é que é para a pessoa entender. Olha, se ela quiser entender, ela vai entender com curso ou sem curso. Porque a Bíblia não diz que eu tenho que fazer um curso, a pessoa passar no curso para... Como a Bíblia não diz que tem que pagar taxa para batizar também, né? O que pode acontecer é a pessoa falar, olha, nós estamos aqui indo por um determinado lugar, eu vou alugar um ônibus, eu não tenho condição de... Será que a pessoa poderia ajudar a pagar o ônibus? É diferente, não é taxa de batismo, como as igrejas famosas andaram fazendo agora, voltaram atrás. Então, o que eu quero trazer para vocês nesta manhã de segunda-feira, dia 24 de novembro, é que os apóstolos, porque hoje está cheio de apóstolo também aí, eu não sei quem que capacita eles como apóstolo, porque os apóstolos bíblicos foram chamados pelo próprio Jesus. O único que não foi chamado por Jesus foi Matias. Depois da morte do Judas. Então eu não sei como é que eles se autodenominam apóstolo. Quem chamou eles? E Paulo, que é considerado o 13º apóstolo, até eu falei de Matias aí, tem muita gente que nem sabe que Matias foi apóstolo, porque Paulo é considerado apóstolo, foi chamado por Jesus ressurreto. Tudo falso esses apóstolos aí, tudo falso, tudo falso. Então, os apóstolos tinham um ministério de ensino e capacitação. Não tinham ministério de milagres. Você vê que as igrejas, as denominações, elas se sustentam nos milagres. Observa, veja se eu estou falando alguma coisa de exagero. Pega aí as igrejas, pega as denominações famosas, pega a Universal, pega a da Graça, veja se não são sustentados em milagres. Pronto, você quer que eu... como é que é essa daí? Aquela do boiadeiro lá que nunca viu um boi, a não ser no pasto dele lá, que ele tem milhares, né? Esqueci o nome dele, da igreja. É tudo fundamentado em milagre. Mas milagre não é ponto. Nunca foi capacitação. Jesus não veio para fazer milagre, nem os apóstolos foram comissionados por Jesus para fazer milagre. Foi para ensinar, pregar, capacitar. O foco dos apóstolos, se você ler a Bíblia, era Jesus Cristo e o perdão que ele dá. Não era milagre. Mundial. Obrigado, Alexandre. É tudo foco no milagre. Porque senão não vai ninguém. Então como é que eles enchem a igreja? Milagre. Um tira o lencinho, agora está todo... Voltou à moda, o sujeito está todo suado, né? Aí ele pega aquela toalhinha, limpa o suor. Você sabe o que é suor, né? Suor é a água do corpo que nós colocamos para fora para resfriar o corpo. Ali tem sais minerais e tal, entendeu? Aí o sujeito limpa e diz que aquilo, né?
vai fazer milagre na vida de alguém. E aí ele usa como exemplo para isso os lenços e pedaços de roupa de Paulo. Só que Paulo nunca deu um trapinho da sua roupa para ninguém. As pessoas pegavam, muito diferente do que é feito hoje. E também não limpava suor, né? Negócio nojento. Não, tem gente que gosta. Incautos, né? Incautos. Romanos 16, 18. Então, o foco dos apóstolos nunca foi milagre. Nunca foi. Pode ler, mas leia. Antes de você concordar ou discordar, leia. Era Jesus Cristo e o perdão. Era o homem pecador sendo reconciliado com o Deus Santo. Esse era o foco dos apóstolos. Não tinha nada a ver com milagre, não. Apóstolo nenhum ia pregar num lugar dizendo: hoje, noite da cura. Quem tem dor de cabeça, não esquece de tomar o comprimido em casa para dor de cabeça antes de vir, viu? Mas é a noite da cura. Engraçado, né? Eles curam só dorzinha. É dor de cotovelo, é dor no joelho, é dor nas costas. E eu digo, se tem esse dom tão maravilhoso, por que não vão nos prontos-socorros? Dos hospitais, das UPAs. Olha lá, tá cheio de gente lá agora, se contorcendo em dor. Vai lá curar. São milagreiros? Opa, que bom, vai lá. Né? Pois é. Ô Jair, você está certo, meu querido. Então, irmãos, é isso. É uma mentira atrás da outra. Os mensageiros de hoje defendem uma fé incondicional, repleta de benefícios, sem dor, sem sofrimento, apenas bênçãos. Coisa que os apóstolos nunca pregaram. Nenhum apóstolo pregou vida de facilidade. Nenhum apóstolo pregou bênção e sucesso para aqueles que recebem nosso Senhor Jesus Cristo. Isso eu afirmo aqui, entendeu? E falo, se você achar qualquer coisa diferente disso na Bíblia, manda para mim. Me desmoraliza aqui ao vivo, ó, no Facebook, coloca lá. Por que você não fala de tal passagem? Pronto, olha que simples. Mas nenhum apóstolo fez isso. Os apóstolos sempre falavam, olha, tem provação, tem tribulação, tem perseguição, o caminho é estreito. Hoje não, hoje é tudo fácil, né? Esses profetas de Araque, que nenhum deles estaria vivo se nós estivéssemos na lei. Na lei, nenhum deles estaria vivo. Nenhum desses daí que eu citei, que eu esqueci de citar. Esqueci não, nem quis, né? Porque não vale a pena. A verdade, para a gente encerrar, que a verdadeira palavra de Deus pode causar desconforto depois que ela é assimilada no coração. Por quê? Eu acho curioso quando alguém diz assim, a palavra foi uma benção. Bom, primeiro que não é benção, é benção. E se a palavra não deu uma arranhadazinha em você, ela não foi bênção, não. Porque todo mundo é pecador. Deus, é claro que nos aceita como nós somos. Ele nos aceita do jeitinho que a gente é. Do jeitinho que eu sou. Ranheta, cheio de defeito, cheio de pecado, chato. Deus me aceita desse jeito. Mas ele vai mudando a gente. Ele vai. Ele está agindo em nós, nos transformando de dentro para fora.
Não vai deixar você bonito. Ah, fez plástica, tudo puxado. Aí não vai. Não vai mesmo. O gordo não vai ficar magro. O magro não vai ficar gordo. O bonito não vai ficar feio. O feio não vai ficar bonito. Não. Não é isso que Deus faz. O foco do nosso Senhor é nos transformar dia após dia, também não é de hoje para amanhã, é dia após dia, mais parecidos com nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil. É só você perguntar, Jesus faria isso? Pronto, resolve o problema. Jesus estivesse vivo hoje ia ficar anunciando, ele nunca anunciou milagre, você acha que hoje ele iria anunciar? Jesus ia tirar o manto assim, jogar, ia cair 200 ali dentro. É só a gente pensar, gente. Tudo mentira. A mentira corrompe. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que tudo que foi dito aqui, Senhor, seja usado para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Que tudo que foi dito aqui seja para a nossa transformação, até atingirmos a condição de cidadãos do céu. Esta é minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.